Fala galera, agora a gente vai responder uma lista de exercícios sobre separação de misturas. Então você faz o seguinte, você vê a questão, tenta responder, dá aquela pausada no vídeo, depois aí você vê a resolução aqui comigo. Vamos lá? Primeira questão. Considerando esses dois aparelhos aí, essas duas aparelhagens aí, a primeira e a segunda, responda as afirmações aí. A afirmação correta é: essa primeira aparelhagem ela é utilizada para separar dois líquidos que não se misturam. Temos aqui um líquido, ó, e vamos colocar outro aqui em outra cor. Vê que os dois líquidos aqui não estão se misturando. Então o que é que você faz? Abre a torneira, o líquido de baixo desce, que é o mais denso, e o outro, quando todo o líquido azul descer, você fecha a torneira e fica só o líquido roxo. Então aí você entendeu, né? Aqui no segundo item, na segunda aparelhagem, nós temos o seguinte: temos aqui um filtro de papel e vamos fazer uma filtração. Aqui vai ser uma partícula, vai ter dentro do recipiente aqui vai ter partículas sólidas e partícula líquida que não se misturam. O líquido vai passar pelo papel e o sólido vai ficar aqui retido no papel e fazemos uma filtração. Tranquilo? Então, vamos lá. A aparelhagem 1 pode ser utilizada para separar água e gasolina. Bom, água é líquida, gasolina também é líquida. Será que os dois se misturam? Os dois não se misturam. Então, sim, nós podemos utilizar a aparelhagem 1 para separar água e gasolina. Esse é o item verdadeiro. Esse é o item verdadeiro. Vamos ver os outros. A aparelhagem 1 pode ser utilizada para separar água e sal. Não. Água e sal é uma mistura homogênea de um sólido com líquido. Não dá para separar aqui. A aparelhagem 1 pode ser utilizada para separar água e carvão. Bom, essa aparelhagem é para separar dois líquidos que não se misturam. Então, esse item é falso. Letra D. A aparelhagem 2 pode ser utilizada para separar água e óleo. A aparelhagem 2 é utilizada para separar um sólido e um líquido que não se misturam. É uma filtração. E letra E, a aparelhagem 2 pode ser utilizada para separar solução de água e álcool. Também não. Aparelhagem 2, tanta água como álcool vão conseguir passar aí pelo filtro de papel. Então, item falso. Somente o item 1. Acertou? Conseguiu acertar? Vamos para a próxima. Os sistemas água e óleo, dois líquidos que não se misturam. Separa por quê? Decantação. Pelo aquele funil de decantação, que é essa aparelhagem 1 aqui, ó. Água e areia. Água e areia, um líquido e um sólido que não se mistura. Você vai separar por filtração. Então, isso aqui é filtração. E ar e poeira, você também separa por filtração. Tanto é que nos carros tem um filtro de ar que impede a entrada de poeira no motor do carro. Beleza? Então, quais são as alternativas aí? Qual a alternativa aí que está correta? Letra C. Decantação, filtração e filtração. Aqui na letra B fala sobre imantação. É para que vocês não tenham dúvidas sobre imantação, é um método de separação de mistura utilizando-se um ímã para separar um material magnético, que é atraído por um ímã, e um material não magnético, que não é atraído por um ímã. Plástico e ferro. Você pode separar, por exemplo, com a imantação. Porque o plástico não é atraído pelo ímã, mas o ferro é. Então você pode separar. Beleza? Vamos para a próxima. Determinada indústria trata preliminarmente seus efluentes com sulfato de alumínio e cal. A formação do hidróxido de alumínio permite que haja a eliminação de materiais. Esse processo aqui é chamado de floculação. A coagulação, o sulfato de alumínio ele vai coagular as moléculas, ok? Formando flocos, que são agregados. Esses flocos vão decantar para o fundo do recipiente e depois você separa por filtração. Então você tem aí a eliminação. A formação do hidróxido de alumínio permite que haja eliminação de materiais em suspensão
que estão espalhados pelo efluente por meio da decantação. Por quê? Porque os materiais se agrupam, se juntam e decantam, vão para o fundo do recipiente e depois você consegue filtrar, separar o líquido dos materiais sólidos que ficaram no fundo do recipiente. Tranquilo? Então a letra I, letra B. Tranquilo? Um detalhe aí é sobre a sifonação. Talvez você não tenha ouvido falar nesse método, aí eu trouxe essa informação aqui. Aplica-se a sifonação para separar misturas heterogêneas de natureza sólido-sólido ou líquido-líquido. O transporte do líquido deve ocorrer de um ponto mais alto para um ponto mais baixo, com o auxílio de um sifão. Então, vem aqui, ó. Você puxa o líquido aqui e ele vai começar a fluir da parte de cima para a parte de baixo. Isso é muito utilizado para tirar gasolina do carro. Você puxa a gasolina, coloca num baldezinho mais embaixo do tanque e aí o líquido sai do tanque de combustível para o recipiente, ok? Para o recipiente que está abaixo do tanque. Uma das vantagens da filtração a vácuo em relação à filtração comum consiste em ser mais rápida, reter menos quantidade de sólido, menor quantidade de sólido, poder separar líquidos immiscíveis, necessitar de uma aparelhagem de vidro. Então, a filtração a vácuo, filtrar é o quê? Separar um líquido, geralmente um líquido, de um sólido que não se mistura. Quando você faz a vácuo, é uma filtração do mesmo jeito, só que mais rápida. Olha aqui a imagem, ó. Tem uma bomba de vácuo que faz com que o líquido desça mais rápido. E tem um funil diferente. Esse funilzinho aqui, funil de porcelana, ok? Então, a filtração a vácuo faz com que o material, o líquido, desça mais rápido. E aí, a filtração a vácuo tem a vantagem de ser justamente mais rápida. Letra A. Mais uma questão. Flotação é um dos métodos de beneficiamento do carvão mineral. Isso é possível porque a fração rica em matéria carbonosa e a fração rica em cinzas apresentam diferentes. Aí você, ai meu Deus, eu não sei o que é matéria carbonosa, eu não sei o que não sei o que é cinzas aí, qual a diferença entre elas, não precisa saber. Você tem que saber o que é flotação. Flotação vem de flutuar. Nós já falamos isso na aula passada. Flotação vem de flutuar. Então, você coloca um líquido de densidade intermediária entre os sólidos ali, por exemplo. O que for menos denso vai flutuar. E o que for mais denso vai afundar. Então, e o líquido vai ficar no meio, separando esses dois sólidos. Então, a propriedade importante aí para flotação é justamente a densidade, a diferença de densidade. Olha a imagem aí da flotação. Ó. Você colocou um líquido, pode ser um gás também, depende da situação. Um líquido aqui, ó, e separou. O material ficou em cima, o menos denso, e o mais denso ficou embaixo. Então, flotação, você lembra de flutuar. Mais um. Uma boa opção para separar uma mistura de cloreto de sódio, areia e naftalina é... Bom, aqui nós temos uma substância que sofre sublimação. Então, a naftalina passa do estado sólido direto para o estado gasoso. E do gasoso direto para o sólido. Então, você pode aquecer essa mistura aí e fazer a naftalina sublimar. Aí sobra cloreto de sódio, que é o sal de cozinha, e água. Como é que você separa? E areia, né? O cloreto de sódio do sal de cozinha. O cloreto de sódio da areia, né? Você vai fazer, ó, adicionar água. Quando você adiciona água, você está fazendo uma dissolução fracionada. Você dissolveu o cloreto de sódio, sal de cozinha, mas não dissolve a areia. Então aí você consegue separar depois o cloreto de sódio misturado com a água da areia por meio da filtração. Ok? Então tem cloreto de sódio e areia. Cloreto de sódio e areia. Você coloca água, a água dissolve quem? O cloreto de sódio, que é o sal de cozinha.
dissolve o sal de cozinha. Então vai ficar sal de cozinha e água misturada. E a areia vai ficar separada. Aí depois você filtra e retira a areia. E por fim, para você obter o sal de cozinha separado da água, você vai e destila. Faz a destilação simples. Destilação simples serve para separar um líquido e um sólido que se misturam, homogêneo. Então aí é a letra B. Vê que essa questão simples, mas que tem que conhecer vários processos de separação de mistura. Necessitou-se retirar o conteúdo do tanque de combustível de um carro. Para isso, faz-se sucção com um pedaço de mangueira introduzido no tanque, deixando escorrer o líquido para um recipiente colocado no chão. Esse processo é chamado de, a gente já viu, é o processo de sifonação, que é justamente a passagem do material da parte de cima, você suga, o material sai da parte de cima e desce, vai para a parte de baixo. Material líquido, né? Mais uma coisa aqui, questão agora do Enem, essa é muito fácil. Um grupo de pesquisadores desenvolveu um método simples, barato e eficaz de remoção de petróleo contaminante na água que utiliza um plástico produzido a partir do líquido da castanha de caju. A composição química do LCC é muito parecida com a do petróleo e suas moléculas. Por suas características interagem formando, ponto-chave aqui, agregados com o petróleo. Para retirar os agregados da água, os pesquisadores misturam o LCC com nanopartículas magnéticas. São os pontos-chave para você identificar os processos de separação de mistura. Essa técnica considera dois processos de separação de mistura, sendo eles respectivamente. Bom, formar agregados é a floculação. Forma flocos agregados. E tem aqui nanopartículas magnéticas, temos a separação magnética. Então, a letra C. Tenho certeza que essa aí vocês mataram a pau. Mais uma. Nona questão. Uma pessoa é responsável pela manutenção de uma sauna úmida. Todos os dias cumpre o mesmo ritual. Colhe folhas de capim-cidreira e algumas folhas de eucalipto. Em seguida, coloca as folhas na saída do vapor da sauna, aromatizando-a, conforme representado na figura. Então, o cara tem aqui um gerador de vapor. Esse vapor vai ser jogado aqui nas folhas e vai arrastar algumas substâncias das folhas e vai ser espalhada aqui pelo ar. Então aí a sauna vai ficar com aquele cheirinho das folhas. Beleza? Qual o processo de separação de misturas nessa aromatização? Nós falamos na aula passada que esse processo aí, onde você aplica vapor sobre algumas folhas, sobre o material e consegue arrastar, é justamente a extração por arraste. A extração por arraste é esse processo. Não é filtração simples, não é destilação simples, não é de sublimação fracionada, nem decantação. Aí você está extraindo substância utilizando o vapor d'água para arrastar essa substância. Beleza? E mais uma questão aqui do Enem também, 2020, eu acho. Em seu laboratório, um técnico em química foi incumbido de tratar um resíduo, evitando seu descarte direto no meio ambiente. Ao encontrar o frasco, observou-se a seguinte informação: mistura de acetato de etila e água. Considere os dados do acetato de etila. Baixa solubilidade em água. Então, o acetato de etila não se mistura com a água. Beleza? Não se mistura. Vamos ver se ele é líquido ou não, né? A massa específica, que é a mesma coisa da densidade aqui, mesma ideia, é menos 9 gramas por centímetro cúbico. Então, e a água tem uma densidade de 1 grama por centímetro cúbico. Então, ele tem densidade diferente da água. Beleza? Tem densidade diferente da água. Temperatura de fusão é menos 83 graus. Ele está no laboratório. Então, esse material não vai estar sólido. Ele não vai estar sólido. Ele já passou da temperatura de fusão. Pressão de vapor maior do que a água. A pressão de vapor é justamente a
a pressão exercida pelos vapores. Quanto maior a pressão de vapor, maior a volatilidade de um material. Então quer dizer que o acetato de etila ele tem é mais volátil, ele tem mais tendência a evaporar do que a água. Só que aqui já passou do ponto de fusão, né, que é menos 83 graus. Mas não falou nada do ponto de ebulição. Então a gente deduz que é uma substância que está no estado líquido. Passou do sólido e chegou no líquido. Não falou nada aí que passou para o estado gasoso. Beleza? Agora vamos ver as alternativas. A fim de tratar o resíduo, recuperando o acetato de etila, o técnico deve... Bom, muitas pessoas marcariam a letra A. Evaporar o acetato de etila sem alterar o conteúdo da água. Se você aquece essa mistura, o acetato de etila vai evaporar, porque ele tem maior volatilidade do que a água. Ele evapora mais fácil. Só que você vai perder o acetato de etila. A questão é que você recupere. Então, qual um processo que você vai utilizar aí para separar dois líquidos que não se misturam? Filtrar? Não. Realizar uma destilação simples para separar a água do acetato de etila. Destilação simples é um processo para separar uma mistura homogênea de um sólido e um líquido. Então, não é uma destilação simples. Proceder a uma centrifugação. Centrifugação é para separar substâncias heterogêneas, não separa substâncias homogêneas. Letra E. Decantar a mistura, separando dois componentes em um funil adequado. Então, como acetato de etila e água não se misturam, está dizendo ali, baixa solubilidade em água, eles não se misturam. Então, é uma mistura heterogênea de dois líquidos. Por que eu sei que é dois líquidos? Porque já passou do ponto de fusão aqui. Já passou do ponto de fusão. No laboratório vai estar o quê? Uns 20 graus, né? 20, 17, 19, depende do lugar. Mas não vai estar menos 83 graus. Não vai estar menos 84 graus para o material ser sólido. Então vai estar no estado líquido esse material. Se ele está no estado líquido e não se mistura com a água, você vai ter aí dois líquidos que não se misturam. E como é que você separa dois líquidos que não se misturam? Decantação. Decantação. A gente já viu isso até mesmo na primeira questão, que falava do funil de decantação, onde um material vai descer, abre a torneirinha, o material desce e o outro material vai ficar lá em cima quando você fecha a torneira. Então, essas foram as questões. Agora vocês fazem o seu papel, se inscrevem no canal, deixem o like e é isso aí. E vem muito mais aula por aí. Valeu!